Se você tem dificuldade de dizer não, se você tem dificuldade de colocar limites, você tem uma patologia. E o nome dessa patologia é carência, né? Eu tenho que olhar, por exemplo, se é um ambiente de contadores, né? Muita pressão de prazo em épocas de tributação. Como é que está a resiliência? Como é que a pessoa tem resiliência de lidar com pressão e rapidamente voltar ao estágio natural? E isso é um comportamento infantil. Porque a criança, quando ela briga com o coleguinha, ela fica sem... de mal. Fica de mal, né? Mas que era grande, fica de mal. Cris, eu estava você falando, eu fiquei pensando, né? Os profissionais liberais, principalmente, assim, eu vejo muito, né? Contadores, advogados, que são muito mais do nosso círculo, eles acabam sendo pessoas que lidam muito com os problemas dos outros, né? O cliente lhe procura quando ele tem um problema, ele tem uma situação que ele não está conseguindo resolver, e ele vai lá e ele procura para ajudá-lo a resolver isso. E é normal que em determinado momento esse contador, esse advogado, ele comece a absorver os problemas dos clientes e separar isso daquilo que é, né, o profissional e o pessoal é até difícil. Eu conheço amigos que se o cliente ligar para ele meia-noite, ele vai atender porque ele diz, não, ele se compadece que não, mas ele está me ligando é porque ele tem um problema. Assim, não, você está levando um problema para a sua vida para poder atender um problema. Enfim, como é que você visualiza isso e quais seriam dicas assim interessantes? Olha, não vai ser gostosinho o que eu vou falar, mas você que está me ouvindo, né, tem esse tipo de comportamento. Mas como desenvolvedora de pessoas, o meu trabalho não é falar para agradar, mas aquilo que precisa ser dito. Se você tem dificuldade de dizer não, se você tem dificuldade de colocar limites, se você quer agradar todo mundo que você conhece, se você quer ser amado por todo mundo que você conhece e não colocar limites na sua vida, você tem uma patologia, tá? E o nome dessa patologia é carência. É carência emocional, carência de atenção, carência de amor, carência de ser visto. Porque o adulto, ele passa pelo desconforto de causar desconforto nos outros para fazer aquilo que precisa ser feito. Então você pode e deve ser um excelente profissional, mas você tem que aprender a dar limites, porque se eu estou dando sim para o outro e estou dando não para mim, começa aquele distanciamento de quem eu sou. E começa a vir o vazio existencial, eu começo a não ver significado, começo a trazer uma série de disfunções na minha vida, né? Aí, às vezes, eu sou do trabalho, eu dou sim para todo mundo, atendo o meu cliente, e aí em casa eu não tenho paciência com os meus filhos, eu não tenho paciência com o meu marido, eu não tenho paciência com a minha esposa. Eu já fui assim, uma pessoa amada no trabalho e insuportável dentro de casa. Insuportável. Até eu me questionar, Brincar aqui e dizer que eu sou insuportável nos dois, né? Deus, né? Não, brincadeira. Mas é muito isso, né, de colocar limites e, assim, blindagem emocional. E isso é muito comum, por exemplo, eu quando fiz transição de carreira, né, que eu era executiva na indústria, mais de 4.000 pessoas, que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu chegava ao final do dia, eu sentia dor no corpo, porque eu sentia a dor emocional dos outros. Eu trabalho com dores emocionais das pessoas, né, as dores mais profundas, as dores da alma. E até eu entender que se eu absorvesse a dor do outro, eu não ia conseguir ajudar a pessoa como eu poderia ajudar. Então, assim, se blindar emocionalmente de dizer assim, ok, aqui está o outro, aqui tem uma barreira emocional e eu tenho que estar aqui no meu papel de ajudar, porque se eu me envolver demais emocionalmente, dificulta que eu seja o profissional que vai realmente sugerir as melhores soluções, né? E aí isso é treino, igual ir na academia. Você não vai aprender lendo um livro ou uma técnica específica, mas esperar e dizer assim, tem uma barreira aqui para eu não absorver. E assim, colocar limites, né? Porque não tem. Você é um único ser humano, mas você tem vários papéis. Você é pai, você é filho, você é marido, você é gestor. São muitos papéis. Então, se a gente não exercer esses papéis da forma correta, uma hora a vida cobra o preço. E às vezes o preço é bem alto de quando você está dando sim para os outros. E é muito interessante, né? Porque as pessoas estão o tempo todo querendo resolver questões fora. Sim. E não olham para dentro. Vamos falar aqui, todo gestor, empresário, profissional liberal, ele é líder. Líder do seu negócio, né? De alguma forma ele está ali exercendo a liderança. E aí, cada vez mais, o líder, ele direciona o caminho da empresa para onde que as coisas, né? Os clientes. Só como que eu vou direcionar para as pessoas para lugares onde eu não fui, né? Se eu não fizer a minha própria caminhada. Então, o primeiro caminho que um líder tem que percorrer é para dentro. É olhar para o desconforto e dizer assim, tá, não estou performando. Como assim? Tô.
Até porque, Cris, às vezes tem o líder que você contrata, né, lá na empresa. Até queria saber isso, como é que a empresa ela pode agir em relação a isso. A gente contrata o líder e são diversas relações. Ele falou em relação com o cliente, aí tem relação com a equipe, né, com os colaboradores em geral, tem as relações interpessoais, tem as relações com fornecedores. Enfim, e o líder ele é bom, ele foi chamado, ele é bom ali tecnicamente, só que aí você olha assim, ah, mas como pessoa, essa pessoa ela não é negativa, ela não tá conseguindo engajar aquela empresa. E eu fico pensando, será que é isso? Tudo vem de dentro, a falta de autoconhecimento, que aí gera um estresse e acaba gerando um estresse coletivo ali dentro daquele ambiente, dentro de tudo. E isso não sai na DRE, né? Sai. Tem como contabilizar o impacto de uma equipe adoecida, de uma equipe que emocionalmente não está bem, né? Então, assim, uma das coisas é, ao definir quem você vai contratar, veja as habilidades técnicas, mas também as habilidades comportamentais, porque um líder, ele precisa desenvolver pessoas. Ele vai precisar se relacionar com gente. Essa é uma habilidade da inteligência emocional. Minha capacidade de me relacionar interpessoalmente com outras pessoas. Então, são habilidades que você já precisa investigar ali no ato da contratação, né? Porque quanto mais gente eu tenho que ter contato, maior tem que ser a minha habilidade de lidar com situações de pressão, né? Eu tenho que olhar, por exemplo, se é um ambiente de contadores, né? Muita pressão de prazo em épocas de tributação. Como é que está a resiliência? Como é que a pessoa tem resiliência de lidar com pressão e rapidamente voltar ao estágio natural? Então, essas habilidades elas podem ser vistas desde a época da contratação, mas uma outra forma de desenvolver é através de feedbacks, tá? De feedbacks de correção. Porque o líder, o ser humano tem pontos cegos, aspectos que eu não consigo me perceber sozinho até que alguém me fale. Então, quando você dá feedback, você diz, aqui você está indo bem, aqui você precisa melhorar e dizer um impacto para as pessoas, né? E aí, às vezes, tem isso, o líder de cara grande, com raiva, isolado, de mau humor, agressivo. Todos esses Já são comportamentos. que param de falar. Não, isso é complicado. Muito mais comum do que você imagina. E isso é um comportamento infantil. Porque a criança, quando ela briga com o coleguinha, ela fica assim, De mal. fica de, né? Faz cara grande, fica de mal. E o adulto, por não saber lidar com as emoções, com o estresse, com a ansiedade, ele se isola e fica sem falar. Então, é um comportamento infantil que ele precisa ter um feedback disso, né? Agora, se ele é o dono da empresa, né? Quem é que vai dar esse feedback para ele? E aí, tributarista, gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Então clique em curtir, no hype, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu comentário e compartilha com os amigos. Nós estamos com a meta de alcançar a marca de 60 mil inscritos no canal e diariamente nós estamos publicando novos conteúdos. Eu conto com a tua ajuda. Se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo.